Carla. E que as paz do Senhor, bênção, Viviane, paz do Senhor a todos que estão entrando. Teve um errozinho aqui logo no início. Esperar a Kézia entrar. A gente começar com a nossa irmã Kézia. Raquel. E aí, meu irmão, como é que você tá, filho? Saudade aí de você. Glória a Deus. A Jeffert, eu vi Rodrigues aqui. Eu não tinha mais atenção. Pai do Senhor Jeffert, grande homem aí, da parte de Deus. Esperando a Kézia entrar. Kézia entrou, isso. Glória a Deus. Agora vamos. Parceiro, irmão Eric. Só aguardando a Kézia entrar. A gente poder começar a nossa live de hoje, não uma live especial, uma live. A gente vai transmitir uma palavra da parte de Deus para você que está aí na sua casa, que Deus possa que você possa sentir a presença do Senhor onde você estiver. Amém. Estamos aguardando aqui a Kézia, que ela entrar. Eu quero dizer para vocês que perguntar como foi o seu dia hoje. Vocês acordaram? Hoje foi o dia de vitória. Vocês respiraram mais um dia. Hoje, agora, essa noite, é uma vitória de você estar assistindo essa live junto conosco. E é isso. Deus, ele, cada dia que se passa, olha, acho que vai dar certo agora. Mas não dá certo, hein? Meu Deus do céu! Joyce, Pai Senhor. Crente, eu já fui até reiniciar o roteador. Não vai operar não, inimigo. Kel, Marcos, Senhor. Quase não consigo, hein, Gemima? Misericórdia, tá repreendido. Meu Deus. Quase não saia, né? Oxe, sangue de Cristo em poder. Oi? Sangue de Cristo em poder. Então a Kézia hoje canta. Ô, Glória! Não, tá repreendido. Também não vamos forçar, não, senão a gente não sai dessa quarentena. Glória a Deus, Pai do Senhor, né, minha irmã? Amém. Louvado seja Deus. Irmã Joyce, a irmã Joyce falando com você. Pai do Senhor, crente. Quer dizer, viciado em live. É a galera que eu conheço. Da primeira vez, eu não consegui conectar. Apareceu o nome aqui, toque para alterar. E não consegui fazer. Aí eu fiz o convite para você e não consegui novamente. Agora que eu consegui da segunda. Eu assistia você, ouvia, mas a solicitação não ia e também não recebia a sua solicitação. Não sei se é conexão. Não, deve ser, acho que questão por conta do Instagram. Certo, então, glória a Deus. Hoje a gente temos um propósito. O inimigo se levanta cada dia, como eu sempre falo, o inimigo ele se levanta, mas ele se levanta para cair.
Eu acho o inimigo, eu tenho certeza que onde ele tá no inferno que ele tem, eu acho que é um círculo lá, sabe? Porque ele adora cair, fazer palhaçada. Assim, eu nunca vi desse jeito, porque ele sabe que ele vai e se levanta para cair para a gente dar risada dele mesmo. Porque ô miséria para se levantar, que eu nunca vi um bicho ruim, que é o demônio, para se levantar. Que hoje ele se levantou, mas ele caiu por terra hoje. Para a honra e glória do Senhor, ele caiu por Sim, terra. O inimigo ele é muito sujo, ele é usa verdade. muitos dados inflamáveis que para poder prejudicar as pessoas, poder prejudicar psicologicamente. Às vezes a pessoa está com a mente ali, vai lá no ouvidinho lá e futuca. E a pessoa acaba cegando o que está fazendo, acaba cometendo coisas que você, no momento, chega, acha que está fazendo certo e você vê outro lado da situação. E a gente passa isso todos os dias. Todos os dias nós temos uma batalha. Todos os dias hoje, como eu estava falando, logo instantes, esse foi na outra live. É uma honra estar aqui hoje, por conta que é uma vitória que a gente recebeu de acordar de manhãzinha e dizer: glória a Deus, estou vivo, agora tenho mais um dia para batalhar. Quem entrou Elias, Lucas, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor. Entrou mais alguém aqui que eu estava falando? Eu acho que não. Então, vamos começar a nossa. Caroline também entrou também. Seja bem-vindo, todos sejam bem-vindos, Henrique. Sejam todos bem-vindos a essa live. A gente vai estar falando um pouco da palavra de Deus. Hoje a nossa principal pregadora da noite, nossa irmã Késia aí, que está aí conosco. Já teve pedido de oração, já. Lipe Cândido. Seja bem-vindo, filho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Irmã Késia, é com você, meu anjo. Eita, louvado seja Deus por mais um dia. Você já falou sobre questões importantes, que é mais um dia de vida, é a possibilidade de continuarmos lutando, é a possibilidade que Deus nos proporcionou para amá-lo, fazer o que é bom aos olhos de Deus e principalmente, permanecer firme em Deus. Eu trouxe uma palavra muito conhecida nessa noite e, antes de mais nada, eu queria que o pessoal da live tivesse a consciência de que Deus lhe proporcionou esse dia. Não é aleatório, não é uma coisa dada ao acaso. Deus, ele trabalha com propósito. Os propósitos de Deus são estabelecidos acima de tudo, de tudo. Então, se ele lhe proporcionou mais um dia, existe um propósito. A minha pergunta é: você descobriu qual o propósito deste dia para você? Estamos findando quase que um dia, né? Porque estamos no período da noite. E eu quero entender se você tem a consciência de que Deus trouxe você até aqui com um propósito. A nossa vida tem valor diante de Deus. Ele não Glória a trabalha Deus. com coisas aleatórias. É importante entender que Deus, ele faz tudo de maneira perfeita. Sobre a sua maneira perfeita, ele tem um tempo. E quando Deus estabelece tempo, não é o nosso tempo. Eu acho que é por isso que, por vezes, nós temos às vezes, a necessidade de murmurar. Porque, tecnicamente, se sabemos que Deus ele trabalha no tempo dele, deveríamos esperar pacientemente no tempo dele. Mas, por vezes, murmuramos. Infelizmente, nós estamos em um período de pandemia e não podemos dizer que esse é um período alegre, é lógico, mas nós temos que entender que Deus tem. Infelizmente, eu não saberia lhe informar, porque Deus tem os seus caminhos no meio da tempestade. A palavra que eu trouxe para essa noite, ela se encontra em João, capítulo 2, e o versículo 2 e o 11. Não, e o 10, isso mesmo. Mas a história é extremamente conhecida. Vamos lá.
O título dessa história é Jesus vai a um casamento, extremamente conhecido, que é quando Jesus transforma a água em vinho. O versículo 2 diz o seguinte: E Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para um casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. E Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Vamos pular para o versículo 9, que diz o seguinte: o 8. Em seguida, Jesus mandou alguém tire um pouco de água desses potes e leve ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, chamou o noivo e disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom. E depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Quando Jesus faz essa aparição ao casamento, eu quero pautar algumas questões. A primeira coisa que é inédita dentro desse contexto é Jesus ter sido convidado a um casamento. Precisamos ter atenção que às vezes reclamamos da nossa vida e de coisas que nos acontecem, mas eu preciso perguntar a você: você convida Jesus para a sua vida? Você convida Jesus para o seu dia? As primeiras coisas que você faz ao acordar é mexer no celular, é fazer outra coisa, é ter as preocupações do dia a dia, é começar assim abruptamente as suas tarefas? Ou em primeiro plano, 10 minutos, você convida Jesus para o seu dia? O nosso dia ele é dotado de diversas dificuldades e obstáculos que eles vão aparecendo e alguns que já estão programados. Quando eu tenho que levantar para pagar uma conta no banco, tem a probabilidade de dar errado, tem a probabilidade de acontecer algum problema. Então, isso já é um problema pré-programado. Algumas coisas acontecem que fogem do nosso contexto. Talvez um acidente, uma notícia de uma morte, alguém está doente e você ficou sabendo naquele momento que você acordou. Isso são obstáculos que aparecem no nosso dia a dia. A minha pergunta é: você convida Jesus para o seu dia? Ou você só lembra dele quando já deu errado? Você convida Jesus para o seu dia? Ou você só se recorda da existência dele quando tudo já não mais tem solução? Você convida Jesus ou você permanece inerte, achando que você vai poder resolver tudo com as suas próprias mãos? Jesus foi convidado para esse casamento. Era um momento de festejo. E é um momento atípico de se convidar Jesus. Normalmente queremos convidar Jesus quando as coisas estão indo mal. Mas aprenda a convidar Jesus quando as coisas estiverem indo bem. Aprenda a convidar Jesus no momento da bonança. Algumas pessoas estão desesperadas nesse período de pandemia e outras estão passando até de certa maneira tranquila. E eu pergunto a você: você sabe por que essas pessoas talvez estejam passando de maneira tranquila? É porque antes da pandemia acontecer, elas já haviam convidado Jesus todos os dias para caminhar, para pelejar, para andar lado a lado, para ensinar, para exortar. Esse convite diário de Jesus na sua vida é tão importante que você precisa entender que este momento que estamos vivendo, você precisava plantar para que agora você pudesse colher com mais tranquilidade. Como colher em meio à pandemia? Acredite, Deus é o Deus de milagre. Eu venho falando isso constantemente, porque em meio a esta crise, em meio a um momento tão complicado, muitas pessoas estão sendo abençoadas. E elas precisam entender que isso é um milagre no meio dessa pandemia. Glória a Deus. Quando você tem algo a se realizar, quando você tem um projeto a fazer, você precisa estudá-lo, você precisa planejá-lo, você precisa acertar os detalhes. Isso se chama planejamento. Isso é plantar para depois colher. Antes dessa pandemia, você plantou orações para que nesse momento você pudesse estar ao menos protegido? Porque todos estamos sujeitos ao corona, isso é um fato. Mas você plantou orações? Quando eu digo plantar orações, gente, nós precisamos entender que as pessoas que plantam orações, elas são sujeitas, elas podem pegar o corona. E você diz: gente, mas eu plantei orações.
Mas eu lhe pergunto, se hoje a sua vida fosse levada, você teria um encontro com Cristo? O apóstolo Paulo disse o seguinte: morrer com Cristo é ganho. É preciso ter consciência de que se hoje a sua vida for levada, você vai ter um encontro com Cristo. A segunda parte dessa história que eu acho muito interessante é o seguinte: quando o vinho acabou, Maria já sabia que Jesus era poderoso. E sabe o que Glória foi a que Deus. aconteceu? Ela disse: Jesus, o vinho acabou. E ele olhou para ela e disse: não preciso que a senhora diga o que devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. No início eu comecei dizendo que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E que bom, porque tudo que Deus faz é perfeito. Às vezes nós planejamos um dia, nós temos objetivos a cumprir e não atingimos às vezes esses objetivos, mas o tempo de Deus, ele é perfeito. As determinações ditas pela boca dele, elas são cumpridas. Deus não é menino. Eu quero que você entenda que ele continua cuidando da sua vida. Ele continua intercedendo e amando você continuamente. Por vezes você tem negado ele, por vezes você tem esquecido dele, mas ele não esqueceu de você. O cuidado dele permanece Glória a Deus. dia após dia. É interessante pensar que ele necessita ouvir você. Ele sabe o que você precisa, mas fale com Deus, chame ele para o seu dia. Não fique distante dele, nem antes da pandemia, nem durante a pandemia e nem pós a pandemia. Você precisa entender que a magnitude do amor de Deus dentro da sua vida transforma as coisas mais difíceis em coisas possíveis. Esse é o Deus a quem você serve, a quem você acredita. Glória a E eu Deus. lhe pergunto, onde você tem colocado a sua fé? Onde você tem depositado a sua credibilidade? Você tem depositado a sua credibilidade em Deus? Você tem depositado nele as suas angústias, os seus anseios, os seus pedidos de orações? Às vezes você falou para todo mundo, mas você não falou para Deus. Convidou Deus para a sua vida? Convidou Deus para o seu dia? Eu preciso que você entenda que ele precisa ser convidado. A Bíblia diz que eis que ele está à porta e bate. Ele precisa ouvir você. A outra parte desse versículo, que é muito legal, diz o seguinte: os judeus, eles tinham grandes potes. E esses potes, Glória no a versículo Deus. 6, eles guardavam para as suas cerimônias de purificação. Às vezes você quer uma coisa, você quer algo, e você não tem um pote para colocar aquilo ali. Eles tinham potes, mas o vinho havia acabado. E agora entrou a parte de Jesus, em transformar a água em vinho. Mas ele já tinha os potes. Você já tem potes para que a reserva seja colocada, para que a água seja transformada em vinho? Eu quero entender que às vezes nós pedimos algo e nem nos colocamos como potes para receber. Pedimos algumas coisas e cadê o seu pote para que ele possa preencher? Às vezes você pede uma palavra de Deus, mas você não abre a sua Bíblia. Às vezes você quer que Deus faça algo e você não fez uma oração. Isso, olha, eu quero que você entenda que a sua oração, ler a Bíblia ou não, isso não impede. Deus não deixa de ser Deus. Ele não deixa de realizar milagres, mas você precisa se posicionar. É necessário que você se posicione. Jesus saberia que o vinho ia acabar? Saberia. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Glória Deus. a Deus. Mas quando foi dito a ele disse: calma, eu terei um tempo e eu realizarei no meu tempo. O que eu gosto da perfeição do tempo de Deus é crer que quando ele faz o melhor na nossa vida, ele nos mostra que o que ele fez foi perfeito. Deus poderia ter feito o mundo em um dia só e acabou? Poderia. Ele é Deus e a sua palavra é fiel. A determinação dele é perfeita. Mas ele teve divisões. No primeiro dia ele fez uma coisa, no segundo dia outra coisa, no terceiro e assim até o sétimo. Para nos ensinar que a nossa caminhada para o céu é degrau por degrau. Em Oséias está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando eu penso a respeito disso, é que o conhecimento ele precisa ser pouco a pouco. Você precisa ler, você precisa orar constantemente. E dia após dia, ele tem uma revelação diferente na sua vida. Ele quer realizar algo. Que graça teria se ele fizesse tudo assim de uma vez só?
Deixa Deus realizar os milagres na sua vida no tempo dele. Olha, o que é engraçado é que às vezes, em minhas orações eu falo, Deus, poxa, eu queria isso, e eu queria que fosse feito assim, e isso seria legal se acontecesse. E eu começo a orar e falar com ele dessa forma. E às vezes, quando não acontece no meu tempo, eu fico, Deus, cadê? E quando ele realiza, ele disse, precisava de maturação. Que maturação é essa? Que amadurecimento é esse? É o meu amadurecimento e as coisas que precisavam chegar, eu precisava estar num pote esperando essa reserva. Quando fala sobre Jesus vai a um casamento, nós falamos sobre celebração. Jesus está na sua vida no momento da celebração. E se ele chegar na celebração, você tem potes para que as reservas sejam colocadas? Olha, antes da pandemia, uma das últimas festividades que nós tivemos foi o Bom Samaritano. E foi muito legal. Quando o pastor pregou, ele estava falando sobre a questão de você honrar o profeta sem esperar nada em troca. Ela apenas tinha percebido que ele era um homem de Deus e ela honrou, fez um quarto na casa dela e Deus abençoou aquela mulher com o filho. E depois eu conversando com a mãe, eu disse assim, olha mãe, olha que interessante. Aquela pregação lá está nos ensinando até hoje, quase 3 meses de pandemia, e nós estamos aprendendo a viver com reserva. E eu lhe pergunto, se você não tiver reserva, como você vai chegar? Como você vai atravessar? Quando nós colocamos... Olha o que é interessante. A Yasmin, quando ela pega a moto, às vezes ela passa a semana toda com a moto. E às vezes eu pego a moto assim aleatório. Ela coloca gasolina para a semana. Às vezes eu pego no final de semana. E quando eu vejo, ela está na reserva. O que eu faço? Eu vou lá no posto e coloco mais um pouco de gasolina. E você pergunta, mas a reserva também não tem gasolina? Sim, mas eu não sei o quanto ela rodou com a reserva. E essa semana isso aconteceu. E quando eu coloquei gasolina, eu fiquei pensando o seguinte, Deus me trouxe esse entendimento. Ele disse, você não pode andar com a reserva das outras pessoas, você precisa ter a sua própria reserva. Você não tem como distinguir que a reserva dela vai te fazer chegar aonde você quer chegar. Quando você está com a sua reserva, você entende o quanto você colocou, o quanto está na reserva e o quanto você pode chegar. Eu quero que você tenha consciência de que você precisa entender que a sua reserva ela precisa ser montada por você, sobre as suas necessidades. Quando nós falamos em reserva, nós falamos sobre períodos de seca, períodos de deserto. O que é essa pandemia se não for um período de deserto na vida de todas as pessoas? Como eu falei anteriormente, ninguém está imune. Então, se ninguém está imune, nós precisamos atravessar com reservas. Quando nós falamos das 10 loucas e das 10 virgens, nós falamos de pessoas que estavam com reservas. E no mais adiante, nesse contexto, quando Jesus encheu os potes, ele disse assim, olha, pegue um pouco de água e leve até o dirigente da festa. Aquela pessoa que coordenava o contexto. Por que foi levado ao dirigente e talvez não aos noivos? Quando você leva alguém de relevância, a voz dessa pessoa, quando é dita se sim ou se não, ela é levada com mais veracidade. Quando você leva o entendimento de que quando você levou aquele pouco de água ao dirigente da festa, quando ele dissesse é bom ou é ruim, as pessoas dariam credibilidade. Então, a Bíblia destaca, não foi levada ao noivo, foi levada ao dirigente da festa. Então, o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Olha a importância. Ele provou a água e a água tinha virado vinho. Quando eles levaram ainda era água? Era. Mas quando o dirigente foi tomar, era vinho. Preste atenção no seguinte. Ele não sabia de onde tinha vindo, mas os empregados sabiam o que tinha acontecido. Por isso, ele chamou o noivo e disse, todos costumam servir o vinho bom primeiro. E depois que os convidados já estão fartos, servem um vinho comum. Aí o final do versículo diz assim, mas você guardou o melhor vinho para o final. Sabe o que é interessante?
Quando Jesus ele entra no ambiente, ele transforma o ambiente. É inevitável que a presença de Jesus, quando entra em algum lugar, ele não transforma em algo. Sabe o que é que eu imagino? Eu já falei essa analogia várias vezes. Eu imagino, a Bíblia sempre diz que quando Jesus andava de cidade em cidade, a multidão seguia e apertava ele. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, a multidão apertava ele, e ela foi lá e tocou nas vestes e ela foi curada. Sempre que eu leio essa parte no início de uma história de Jesus sobre algum lugar, eu penso o seguinte: Jesus ele tem um poder tão transformador que tudo que aconteceu está escrito na Bíblia. Eu acredito que tinha mais. É claro que algumas histórias mereceram destaques, mas veja só, sabe o que eu imagino? É Jesus passando, aquelas pessoas que andavam com ele. Jesus sondava os corações e elas iam automaticamente sendo confortadas, porque todas as vezes que ouvimos a palavra de Deus, somos confortados. A Bíblia diz que até quando somos exortados, o nosso coração ganha conforto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus exorta aquele que ele ama. Então significa que se ele está orientando você sobre o caminho, se ele está dizendo, olha, ei, atenção, é porque ele ama você. Ele se importa com você. E não importa o que você tenha feito, não importa onde você tenha errado, não importa se você tenha pecado, Deus tem perdão para você. E sabe o que é que eu acho importante? É que quando nós pensamos a respeito disso, todas as vezes que você realiza ou você faz alguma coisa de errado, algo que entristece o coração de Deus, o inimigo chama você pelo que você fez. Alcoólatra, adúltero, tudo. Tudo que você fez de errado, o inimigo vai exaltar você por esse nome. Mas Jesus, ele lhe chama de filho. Ele lhe chama pelo nome. E é isso que eu acho poderoso nele. Eu não consigo compreender, porque o amor dele não cessa, não cessa, não acaba. Muitas vezes nós entristecemos o coração de Deus, mas ele não deixa de nos amar. Ele Aleluia. te chama pelo nome. E quando ele te chama pelo nome, ele te chama com amor, com carinho. Todas as vezes que você é chamada pelo seu nome de forma carinhosa, você sabe. Você entende quando Deus te chama com carinho. Se você está aqui nesta noite, Ele está te chamando com carinho. Eu não sei quais as necessidades que apareceram nesse dia ou ao longo dessa pandemia, mas Deus está te chamando com carinho. Escute a voz de Deus. Seja apto a entender, a engrandecer esse nome. Ele está te chamando com carinho. Sempre que eu penso, quando Ele me chama com carinho, eu digo, Deus, o que foi que eu fiz para merecer? Não havia merecimento dele ter dado seu único filho. Quando o autor fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não deu um filho qualquer, ele não deu o resto, ele deu o melhor. Porque o que Jesus Cristo realizou aqui na Terra era a prova, é a prova de que Jesus Cristo era um filho amado, era um filho fiel, que cumpriu aquele projeto que Deus tinha, que era realinhar o seu relacionamento com a humanidade. Quando o autor fala, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, eu gosto dessa transcrição, porque ele não soube encontrar uma palavra que coubesse para mensurar o amor de Deus na nossa vida. Quando eu penso sobre isso, eu digo, o que eu fiz para ele me amar? Aonde eu tenho merecimento disso? E, infelizmente, eu não encontro. Sabe por quê? Ele continua nos amando? Não sei dizer. Ele simplesmente escolheu me amar. Então, escolha aceitar o amor de Deus na sua vida. Não rejeite quando o Filho de Deus chegar perto de você. Não rejeite a palavra do Senhor, seja de exortação, seja de qualquer outra coisa. Entenda que o amor dele não muda na sua vida por qualquer que seja aquilo que você tenha feito. Quando Jesus vai a esse casamento, é um momento de alegria, é um momento de celebração. E o dirigente que bebeu a água que foi transformada em vinho, ele disse, eu não entendi, por que você guardou o melhor para o final? Deixa eu te dizer uma coisa, querida. As pessoas se perguntaram muito, o que é que Deus quer fazer durante essa pandemia? O que é que Deus quer realizar? O que é que Deus quer falar? Qual o propósito? Infelizmente eu não saberia informar, mas eu sei que ele tem guardado o melhor para o final. Todas as vezes que Jesus Cristo entra, ele tem o melhor para o final. E você deve estar se perguntando o que é.
Aguarde, confie, deposite nele a sua confiança. Ele tem o melhor no final. E você deve me dizer, por que ele não colocou no início, no meio? O projeto é dele, o tempo é dele e as necessidades de realizar dependem de amadurecimento. Tenha seu pote para receber a reserva e fique aguardando em oração, em entendimento da palavra e buscando constantemente a presença do Senhor. O que você pode fazer mais nessa pandemia? Se não orar e buscar a palavra dele? Agora, será que agora você pode ter tempo para isso? Porque eu tenho certeza que muitas vezes você trouxe isso como desculpa. Você trouxe a desculpa de chegar tarde do trabalho, de você ter faculdade, de você ter filhos, ou de você ter um marido que necessitava que você cuidasse das tarefas do lar. Novamente, isso é uma desculpa inaceitável. E não é uma crítica minha. Essa crítica é para mim também, porque a Bíblia diz que tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Então significa que se você não achou tempo para buscar Deus durante as 24 horas deste dia, é porque você não organizou seu tempo. Se você não organizou o seu tempo para buscar Deus, então qual a hipocrisia que você tem de buscá-lo simplesmente quando você necessitou? Busque a Deus em todo o tempo. Busque amá-lo e agradecê-lo em todo o tempo. Hoje de manhã, a chuva quando caía, eu dizia, meu Deus, que bênção. Quem mora em Delmiro sabe o quanto o clima daqui é complicado. Estamos quase todos em casa, né? Algumas pessoas não respeitam, infelizmente, a quarentena, mas devidamente respeitando, estamos todos em casa. E tem um clima agradável. Então você consegue perceber que Deus está cuidando de você. Você coloca suas meinhas, seu lençolzinho, e você tem a sua cama, o seu aconchego, a sua casa, a sua família. Mas eu quero levar agora para outro lado. Você tem aconchego. Você tem um teto sobre a sua cabeça. E às vezes você está reclamando. Eu quero lhe perguntar, hoje, durante este dia, ou durante os 3 meses quase dessa pandemia, você ajudou alguém? Você pode dizer, eu perdi o meu emprego, mas todos os dias tem pão na sua mesa. Você foi na rua, encontrou qualquer pessoa, um desconhecido, e você levou um pão com manteiga e um copo de café para ele. Talvez ele não tenha tido nenhuma refeição naquele dia. E você poderia ter ajudado. E ao invés disso, você reclamou. Que talvez uma feira que você fizesse de R$ 400 no mês, hoje esse mês você só pode fazer R$ 300. Alguém que não tinha nada, necessitava de alguém, um bom samaritano como você, e você não ajudou. Você escolheu murmurar ao invés de ajudar alguém. Você tinha a possibilidade. Eu quero que você entenda que todos os dias, quando as 24 horas vira, que recomeça o dia, você tem a possibilidade de ajudar alguém. Ah, mas eu não tenho como com alimento ou qualquer outra coisa por dinheiro, assim, monetariamente. Deixa eu te perguntar, você orou por alguém hoje ou você só orou por as suas coisas? Você intercedeu na vida de alguém ou só reclamou para ela sobre as coisas que estão te acontecendo? Neste dia, você abriu seu WhatsApp e simplesmente viu notícias ruins ou criticou, ou você orou por alguém nesse dia? Sério? Tenha consciência. Você não precisa responder, responda para si mesmo. Você não precisa nem falar aqui. Você, hoje, durante este dia, você orou por alguém? Você apresentou alguém em oração? Ela nem precisa saber. Você apresentou alguém em oração? Você apresentou pelo menos a sua casa em oração? Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para a vida das suas pessoas, dos seus amigos. Eu quero que você entenda que todos os dias tem pessoas que amanheceram com vida e outras que findaram a sua história. Poderia ter sido você, mas Deus escolheu trazer você até aqui. Se Ele escolheu trazer você até aqui, tem um propósito. E quando eu falo de propósito, eu falo de objetivo. Eu gosto de Deus que Ele não faz as coisas no aleatório. Eu já falei uma vez, eu falo isso repetidamente e eu quero trazer aqui, eu senti no meu coração. Quando Deus criou todas as coisas, Ele foi criando pelo poder da sua palavra. Mas quando foi para criar o homem, eu e você, Ele fez tipo assim, ó. Quando você lê a Bíblia, você percebe. Stop. Nós precisamos parar, porque agora nós temos a criação master. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nessa frase, nesse contexto gramatical, você consegue perceber, talvez que de forma discreta, que existe uma conversação. É como eu e você estamos aqui.
Então, nós iremos realizar algo e eu digo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não disse, farei o homem à minha imagem e semelhança. Porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Houve uma conversa, é como uma espécie de reunião. E quando foi para criar eu e você, ele fez uma pausa. E ele poderia ter criado pelo poder da sua palavra, e isso já seria magnífico, mas ele escolheu criar a imagem e semelhança de Deus. Você tem noção de que você é a maior obra-prima de Deus? Você tem noção de que você é a melhor criação dele? E você deve me perguntar, como você sabe disso? Ele não desistiu de você. Quando você não desiste de algo, significa que aquilo tem um valor muito grande. Quando você persiste, mesmo a humanidade, sendo medíocre, ruim e rejeitando Deus, ele não desistiu. Quando Eva e Adão pecaram no jardim do Éden, e eles foram expulsos, aquilo doeu no coração de Deus. Ele tinha criado com tanto carinho. Você acha que ele não ficou entristecido? Tenha consciência disso. Anos se passaram e o projeto de Deus caminhava para a vinda de Jesus Cristo, para que o amor fosse restabelecido, a relação fosse restabelecida. Ele não parou de amar, mas ele queria que a amizade fosse estabelecida. Quem tem um pouco de entendimento, um pouquinho de entendimento da Bíblia, é o seguinte, gente. Naquela época, o profeta, o sacerdote vinha e fazia o sacrifício pelo povo anualmente, para que os pecados fossem perdoados e o povo ficasse bem com Deus e tudo e tal. Hoje você tem a possibilidade de entrar no seu quarto, de entrar no seu carro, de antes de trabalhar você encostar a porta e falar com Deus diretamente. Você tem noção de que essa possibilidade que ele trouxe para a sua vida é bênção? Você tem noção do privilégio que é falar com Deus diretamente? Sabe o que foi isso? Foi Deus não desistindo de você e trazendo você até aqui com um propósito a ser realizado. Descubra o propósito em Deus, busque a presença dele e descubra o que ele quer como propósito na sua vida. De que forma ele quer usar você? Seja um instrumento usado nas mãos de Deus, e você fala muito essa frase. Sabe o que é importante em você dizer essa frase? É você entender e dizer, Deus, eu sou o vaso, tu és o oleiro. Se quiser me quebrar, me amassar, me refazer de novo, eu estou em tu. Eu sou o vaso. E se quiser colocar água em mim e que ela seja transformada em vinho e se torne a alegria da festa, eu também estou aqui. Porque o vinho era um simbolismo muito forte de alegria na festa. Quando o vinho acabou, a tristeza começou a invadir a festa. Mas a alegria tinha sido a convidada. Quem? Jesus Cristo. A presença dele estava lá. Talvez as pessoas não tivessem essa noção. Maria tinha, os discípulos tinham, que eles estavam ali com o Filho de Deus. Nesse dia foi reafirmado, inclusive. Entender que nós somos a criação master do Senhor. A melhor pintura que ele fez é entender que a perfeição foi estabelecida quando ele nos criou. A nossa carne, ela é pecaminosa, e a Bíblia diz que no céu nós teremos um corpo incorruptível. Mas aqui na terra, mesmo com essa carne fraca, simples, você pode fazer algo por alguém. Deus está reservando o melhor para o final. Deus está reservando milagres para a sua vida no final. Entenda que o Espírito Santo de Deus, ele deseja usar você. Entenda que Deus deseja realizar milagres na sua vida. Abra o seu coração, seja permissivo a Ele. Ele deseja e reserva o melhor para o final na sua vida. Amém. Glória a Deus. Nem sei quanto foi de tempo, gente. Eu não sei nem o tempo, que eu não consigo ver aqui. Ih, doutor, já o tempo tá ótimo, tá no tempo. Pode ficar tranquila. E toda honra e toda glória se dá a ele. Mima. Mima. Olha, se distancia um pouquinho da câmera. Pronto. Salvar, né? Essa live ela vai estar, eu vou desde já uma palavra muito forte da parte de Deus. Deus
que abençoe mais, Kézia, seu ministério. Que Deus continue. Nosso irmão Magno chegando aí. Bênção do céu. Deus abençoe, meu filho. É uma palavra muito forte, a palavra de Deus. A nossa irmã Raquel acompanhou desde o início. E que Deus continue abençoando cada vez mais, Kézia. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Procure a estar sempre nos caminhos do Senhor. Procure buscar cada vez mais. Deus tem planos, grandes planos na tua vida. Então, não será fácil a jornada. A jornada sempre é uma jornada difícil, cheia de pedras e tropeços, que a gente não comete erros, lógico, mas é uma caminhada que a gente tropeça, mas Deus ajuda a levantar. Mas a gente vai cair na lida. Deus, opa, peraí, meu filho, levanta-se. Porque é isso. É uma palavra muito boa. E tudo na vida tudo é no tempo de Deus. Às vezes, pegando um trecho da sua parte, eu acho interessante, porque às vezes a gente é muito, como ser humano, nós somos apressado, queremos o nosso tempo, é impressionante. Mas só que Deus, ele vai lá e diz: ei, não é no seu tempo, é no meu tempo. Você precisa amadurecer para você poder eu te dar essa bênção. Como você falou de maturidade, eu estou apenas pegando um pouco do seu texto. E acho interessante é isso. Ó. É assim, é o modo assim, de você imaginar Deus falando contigo. Dizer: ei, calma, calma, e você nervoso, porque a gente começa a ficar nervoso, começa a se estressar, já bate a ansiedade, já quer derrubar os docinhos, às vezes nem outros não comem, e assim vai. E não é no nosso tempo, é tudo no tempo de Deus. Então, que cada vez mais que Deus possa estar presente na nossa vida, que Deus possa estar presente na vida de cada um que assistiu a live hoje, que essa live seja compartilhada, que vocês possam compartilhar. Eu vou estar postando ela no YouTube, porque vai ficar mais fácil, e vou também estar postando. Pode demorar, mas cheguei. Lita Andrade. Seja Thalita, bem-vinda. Thalita. Thalita, é? É. Muito bem, seja bem-vinda, filha. Vou estar postando no YouTube e depois vou também estar postando, vou compartilhar com o Gemima e Gemima vai compartilhar com os demais, Kézia. Tô vendo. Aí eu vou estar compartilhando com você compartilha, eu também vou compartilhar no Face também, para o pessoal estar compartilhando. E todos que receberam a palavra do Senhor hoje, todos que receberam o azeite que foi administrado na palavra do Senhor, a sua bênção, segure ela, receba em nome de Jesus e abrace. Segure esse tema, tá? Segure esse tema. Esse tema é para você que está aí, meus ouvintes. É você que está aí ouvindo, é você que tirou um tempinho para ouvir a palavra do Senhor. A gente ouvia sempre todo mundo falar: eu não tenho tempo, nunca tenho tempo. Eu estou na faculdade, eu estou cheio de prova para fazer. E agora, essa pandemia, deu tempo? Você está com tempo de ficar em casa? Está com tempo de dormir? Está com tempo de orar? Está com tempo de pregar? Está com tempo de ouvir a palavra do Senhor? Está com tempo de amadurecer dentro da palavra do Senhor? Porque quando a gente voltar às nossas atividades, em nome de Jesus, com fé em Deus não, em nome de Jesus eu decreto que as pessoas voltem mais maduras, voltem com sede da palavra do Senhor, volte para Cristo. Se alguém não for crente, volte com ansiedade de procura uma igreja, procura um irmão que possa estar ali auxiliando para levar você para a igreja. Sempre eu gosto de falar isso, placa de igreja, a paz do Senhor, nossa irmã Hélida. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Nós que estamos fazendo esse trabalho, nós que estamos fazendo lives, então a gente não somos nada. Somos apenas uma ferramenta utilizada por Deus. Nós não somos ninguém.
Nós estamos tendo uma atitude de poder compartilhar aquilo que a gente recebe de Cristo, aquilo que a gente busca. A gente tenta ser apenas uma ferramenta usada nas mãos dele para levar para vocês a palavra do Senhor, levar para vocês uma palavra que te possa abrir os seus olhos, uma palavra que te possa enxergar a luz, porque muitas das pessoas estão dentro de um quarto escuro, sem poder enxergar a porta, que o inimigo ele fecha a porta, o inimigo ele fecha a janela, deixa ela escura e deixa você trancado dentro do quarto, dentro de um obstáculo para você não conseguir passar. Mas eu quero dizer nessa noite, nessa live, que tem uma pessoa que pode e é a única que abre portas onde ninguém pode fechar. Quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Ele é a única porta. O inimigo, ele pode fechar portas, porque às vezes você está trabalhando em algum lugar, às vezes você está com seu emprego, às vezes você está com alguma coisa e o inimigo vai lá e fecha. Mas Deus, lembre-se, oração primeiramente, porque a oração é a ferramenta para você se conectar com Deus. Então, peça a Deus que ele vai abrir a porta. Deus, ele abre a porta. E ele vai abrir a porta do seu coração, não importa, não só portas de emprego, mas também portas de sentimento, portas para você ter uma conexão a mais com o Senhor, para que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, para que Deus possa cada vez mais abençoar a sua família. Às vezes dentro da sua família todos não são evangélicos. Graças a Deus a minha família, ela é toda evangélica. A Késia, a minha irmã, todos conhecem. Vem aí Yasmin, meu pai, minha mãe. Então a família é evangélica. Tem outros lares que não são evangélicos. Então peça a Deus. Às vezes a gente ora por emprego, mas também tem pessoas que oram pelo irmão para ser crente. Cada pessoa, cada oração tem um propósito. Eu não sei o propósito do seu coração nesse exato momento. Eu não sei o que você está precisando nesse exato momento. Mas Deus, ele conhece, ele sabe todos os teus problemas. Ele é a única pessoa que está todas as noites do seu lado. A lágrima que você derrama, durante a noite, é Deus que está ali junto com você, enxugando as tuas lágrimas. É Ele que conhece toda a tua dificuldade que você tem. Então, como eu disse, é uma vitória a gente acordar pela manhã e agradecer a Deus. E quando chegar no final da noite, a gente vai batalhar, sim, nós vamos batalhar, mais um dia para batalhar. E quando chegar a noite, e com vida, que Deus permitiu a gente viver, que muitos vão dormir e não acordam mais. E chegar à noite e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me concedeu. Às vezes aquele dia foi tão chato, aquele dia foi tão ruim para a pessoa, que você não ficou feliz, que você não conseguiu encontrar o que você estava procurando, que você não conseguiu, às vezes, pediu a Deus e não obteve resposta. Às vezes vai acontecer isso. Senhor, será que o Senhor está me escutando? Ele está escutando. É como a Kézia falou, precisa-se de amadurecimento dentro da gente. Não é só a gente, Senhor, eu quero isso e ele vai conceder. Não, ele não é um gênio da lâmpada, não, que a pessoa esfrega a lâmpada e ele sai. Não, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o nosso dono. Então ele sabe os desejos do nosso coração. Ele conhece. Se a gente for pegar naquela hora aquela bênção, a gente vai fazer merda. A verdade é essa. A gente vai fazer alguma besteira. Então, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Então, tudo tem o seu tempo determinado, como no versículo, nas Escrituras, fala. Há tempo para tudo. Então, que Deus abençoe cada vez mais vocês.
Quando eu lancei essa live, nós temos 10 minutos ainda, Kézia. Quando eu lancei a live da foto com a Kézia, que Kézia ia estar fazendo a pregação, rapidamente algumas pessoas pediram para fazer orações pela sua família, pediram algumas orações, e ela vai estar fazendo oração no final. Que Deus possa cada vez mais abençoar a vida de vocês, que Deus possa compartilhe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque muitas pessoas estão precisando de uma palavra, de uma palavra da parte de Deus. Eu gosto sempre de dizer que a gente não prega sobre a nossa igreja, a gente prega a palavra de Cristo, porque é uma palavra sadia, uma palavra boa. É a única coisa que todo mundo entende, é a palavra de Deus. Porque às vezes eu converso, o meu pensamento não é o mesmo pensamento da minha irmã. Às vezes eu penso de formas diferentes. Ela pensa já de outro jeito. Mas Cristo, ele só tem um propósito na nossa vida. E a gente deve direcionar todos os nossos pensamentos a ele, porque a ele a gente vai obter sabedoria. Isso que é importante na nossa vida. Que Deus abençoe cada um que esteve nessa live, que Deus abençoe, que Deus vá até a sua casa, te conforte, abra a sua mente. Se você não é crente, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Que Deus possa cada vez mais te orientar para trilhar no caminho correto, que é Jesus Cristo. Desde já, eu passo a palavra para nossa irmã Kézia, para estar finalizando, estar orando, estar agradecendo por essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui hoje, falando do amor dele. Apesar que hoje ela estava 100% hoje no treino aí logo cedo comigo. Qual é o versículo lá, que você falou? Em Salmos? Não, Jó, sempre que eu tô fazendo algum exercício que eu sinto que eu tô já morrendo, eu começo, porque eu sei que meu Redentor vive, por certo ele se levantará, ainda eu veria a Deus, ainda nesse corpo eu veria a Deus, ainda que meu corpo seja todo comido pela doença, porque assim, já tô morrendo, então qualquer coisa já me recebe aí, Jesus, já fica ligado. Amém, Kézia, tá com você, filha. Gente, antes de fazer a oração, eu preciso agradecer às minhas amigas que participaram dessa live, as haitianas que estão aí, a Thalita, o Eric. Eu vi Rayane também, Simone também entrou. Eu não sei se eu perdi alguém Eita, nessa. a menina, viu? Pode ter certeza. Graciane chora nos meus treinos, chora. Chora mesmo, porque só Jesus. Quero agradecer a Hélida também. Eu peguei o comecinho da live delas e depois eu tive que sair para vir para contribuir aqui com vocês. Mais uma vez, o pessoal que entrou a primeira vez hoje, o Edson está fazendo live constantemente, então sigam ele. As meninas também estão com um cantinho da adoração, que, salvo engano, é segunda, quarta e sexta ou é sábado, são os dias fixos, né? Joelson tem alguns horários mais diferentes, mas ele sempre anuncia nos seus stories, então tá aí, né? O arroba dele, o arroba da Hélida, acho que é Hélida Souza, acho que é assim. Então, gente, estejam conectados com Deus, procurem ver, ouvir pregações, hinos da palavra de Deus, não fiquem desesperados, porque é complicado você ficar constantemente no jornal e é difícil. Agradecer Marcos e Joyce, né? Porque já são seus conterrâneos, então imagino que eles estão sempre nas lives, né? Mas como eu estou aqui hoje pela primeira vez, eu quero agradecê-los. Eline, maravilhosa! Gente, é o seguinte, nós temos aqui especificamente 3 nomes, mas óbvio que todos precisam de oração. Nós temos o Lucrécio, nós temos o Luiz Ventura, nós temos a Merielle e a sua família. E eu quero que vocês orem pelo meu irmão, Joelson, né? Quem não sabe, ele é o meu irmão mais velho, né? Eu sou a do meio. Claro que a mais bonita, né? A pretinha é a mais bonita. Não temos como esconder, gente. Não tem como negar. Entendeu? Olha, gente, olha. Comparação. O brilho no cabelo Convencida hoje. você. Amanhã tem treino, viu, Gemima? Ei, Kézia, amanhã tem treino, viu? Mas eu escolho Deus.
Ai, saudade, Eline. Saudade nada. Porque uma pessoa que tem saudade e mora bem aqui e nunca vem nessas beiras aqui, eu não quero. Não vou me chatear agora, não. Gente, vai ficar disponível, como ele falou. Quem quiser assistir depois, me vê o comecinho da minha participação. Quem chegou agora pegou o finalzinho, que é a participação de Edson. E quem chegou literalmente agora vai pegar só a parte de oração. Eu quero que todos elevem seu pensamento, como diz o irmão Marcelino, ao trono da graça, e vamos orar ao Senhor e apresentar essas pessoas em oração. Vamos lá? Amado Deus, querido Pai, eu te apresento essas pessoas que estão, Jesus querido, necessitando da tua presença, do teu abraço de cura, Deus. Entra, Jesus, como consolador na vida dessas pessoas e vê. Sonda, Jesus querido, o coração com teu poder e abraça, Deus. Essas pessoas estão necessitando de ti e elas estão clamando o teu nome. Deus amado, Deus querido, a cada pessoa que esteve nessa live, entra no seu coração, escuta, Jesus querido, o seu pedido. Transforma, Deus. Enche da graça, do amor e do entendimento da tua presença. Deus amado, Deus querido, o mundo está clamando por socorro, Deus. Eu sei que os teus propósitos sempre serão estabelecidos. E eu quero te suplicar, Deus, nos ensina a te amar, a andar em santidade, a fazer o teu querer. Deus amado, Deus querido, nos ensina a ser melhor. Jesus querido, a todas aquelas pessoas que necessitam de algum tipo de ajuda, toca o coração de outras pessoas para que elas possam beneficiar essas pessoas. Jesus querido, abre o nosso coração para o entendimento da tua palavra, do teu amor. Que essa pandemia sirva, Jesus querido, para nos ensinar a ser melhor em ti, a ser melhor como pessoa, a ser melhor como filho, como pai, como marido, como esposa, como adorador. Jesus querido, eu te suplico, Deus, perdoa, Jesus querido, todas as vezes que negamos o teu nome, que fizemos algo que não agradou o teu coração, a tua palavra. Deus amado, Deus querido, eu te suplico, nos perdoe e nos ensina a ser melhor. Jesus querido, eu te louvo e te agradeço por tudo, por mais um dia que Deus estabeleceu para que o teu propósito fosse estabelecido. Revela, Jesus querido, a tua palavra, o teu propósito a nós, para que possamos andar e melhorar mais e mais na tua presença. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Professor Williams, nosso professor de Jiu-Jitsu, Os tá professor. aí, amém. Tá babando lá, né, professor? Com o baby, hein, Kézia? Lucrécio acabou de entrar, amém. Ó, Lucrécio, a gente orou por você, filho. Orou qual o nome de irmã dele? Pedido de oração, Luiz Ventura? Sim. Sim, pedido de oração. Estava aqui no topo, Lucrécio. O outro. Que estava no hospital. Luiz Ventura, o próximo nome. Que estava no hospital. Você só me disse, Lucrécio e Luiz Ventura. Não falou o nome da pessoa que estava no hospital, não. Pronto, Luiz Ventura, é isso mesmo, olha, acabou de dizer. A gente acabou de orar por Luiz Ventura, Lucrécio. E logo ele estará aqui conosco, em nome de Jesus aí. As pessoas estão indo para o hospital, mas logo estamos retornando. Muitas pessoas vão, mas não voltam. Entendeu? Tudo há no seu tempo. Então, que ele já, graças a Deus, ele deu uma melhorada já. E logo estará aí conosco aí. E espero ter o testemunho dele também. Ter uma mensagem aí da parte dele aí pra gente. Contar aí um pouco como foi. E logo você manda um oi para mim no WhatsApp, que a gente faz um vídeo para depois a gente postar o testemunho dele. Eu sei que ele não é crente, mas eu creio no Senhor que ele pode vir aceitar Jesus como seu Salvador e dar seu testemunho. Tá? Ele teve uma atitude, né? Eu sempre gosto de falar isso. Teve uma atitude de pedir, né? Para oração. Então foi uma grande atitude. Só temos alguns segundos. Eu já vou encerrar já. Dá um tchauzinho aí, mim. Tchau. Um beijo, gente. Vai ficar disponível. Assistam. Amém.